Bom dia a todos vocês, né? Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a essa nossa deliciosa meditação da sexta-feira. Na verdade, toda meditação é boa, né? Mas essa daqui é que eu estou junto com vocês. Aqui eu consigo estar mais presente e trocar uma ideia, né? É uma prática para mim também muito boa. E super desafiadora, né? Como eu gosto de trazer para vocês, um desafio de trazer ensinamentos que são profundos, né, de uma forma que fique clara, né, que a gente principalmente se motive a tentar praticá-los. Então, relembrando, não sei se tem alguém vindo aqui pela primeira vez nessa meditação, eu venho aqui, né, eu sou professor de yoga e de meditação, e eu venho hoje aqui dar essa meditação como um aluno, né, que estuda os ensinamentos budistas, ok? E eu uso como referência, como base, este livro perfeito, novo manual de meditação, que diz assim, o subtítulo, Meditações para tornar nossa vida feliz e significativa. E tem a imagem preciosa de Buda Shakyamuni aqui na capa. Eu falo isso porque qualquer pessoa que estudar vai entender das mesmas coisas como eu entendo e poder compartilhar esses ensinamentos da mesma forma como eu tento compartilhar. Então, não tem nada de especial a não ser a nossa motivação e determinação de tentar aprender um pouquinho desse Dharma tão precioso. Esse livro ele contém 21 meditações. A gente já está na 7ª meditação dele. Uma meditação é como se fosse um degrau, né? É como se fosse uma escada. E cada meditação é esse degrau que compõe essa escada que leva a gente à nossa iluminação. Olha que incrível, né? 21 degraus para a gente alcançar a iluminação. É lógico que não é assim tão fácil. A gente precisa se aprofundar e meditar, 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 até a gente realizar cada uma dessas meditações. Mas, no entanto, a gente tem uma breve experiência com elas, como o que a gente tem aqui, cria causas para que a gente possa, de repente, se aprofundar mais e ter uma compreensão de coração. E eu vou compartilhar brevemente o que é a gente ter essas meditações de coração. Na verdade, é como se a gente pudesse decorar todas essas meditações, mas não intelectualmente, né? Como se a gente pudesse gravar no nosso coração, a gente pudesse gravar de coração o significado de cada uma dessas meditações, porque quando a gente entende no nosso coração, a gente tenta realizar elas, né? A gente tenta colocá-las em prática e não só falar. E aí, em respeito a isso, eu gosto de pensar, assim, por exemplo, coisas que a gente faz e que a gente sabe que não são tão boas. Por exemplo, às vezes a gente sabe que comer açúcar não é algo muito saudável para a nossa saúde. No entanto, a gente come açúcar, né? A gente assume os riscos, né? E às vezes até acha que não tem problema. Um consumo abusivo, claro. No entanto, quando a gente passa por algum problema e a gente tem que parar açúcar, é como se a gente realizasse o malefício que o açúcar traz. Às vezes, né, a gente realiza, sei lá, às vezes uma pessoa tem alguma doença, tipo uma diabetes, alguma coisa assim, ela não pode mais comer. Ela entende que aquilo é prejudicial e para. Então, para a gente realmente entender o quão precioso é uma coisa, ou o quanto a gente deve evitar outra, infelizmente, hoje a gente precisa experienciar, né, o sofrimento daquilo. No entanto, Buda dá, né, métodos para a gente muito claros, muito fáceis para a gente praticar e tentar trazer para o nosso dia a dia. É como se a gente fosse, aos poucos, vamos falar assim, substituindo o açúcar por um adoçante muito eficiente e gostoso. O mais gostoso de todos é aquele que a gente de verdade quer comer a todo instante. E não faz mal, né? Então, a gente deve ver esses ensinamentos nessa analogia assim, bem simples, né? bem rasa, para que a gente se motive a consumir esses ensinamentos e tentar melhorar a nossa vida, ok? Então, na nossa aula passada, a gente estava falando que a gente quer se libertar desse sofrimento do samsara, e a gente contemplou um pouquinho que, da forma como a gente vive, desde tempos sem início, vida após vida, experiências após experiências, e a gente pode pensar no nosso caso aqui, dia após dia, as coisas se repetem incansavelmente,
né, se a gente não tomar uma atitude para ser diferente. E, de repente, a gente pensou assim, eu não quero mais sofrer desse jeito, né? Ou estar suscetível a tais sofrimentos, porque às vezes esse sofrimento não está manifesto, mas a gente sabe que eles podem acontecer, e a gente pensou assim, eu quero me libertar disso. E aí eu falei com vocês, poxa, isso é super legal, mas como que eu faço isso, né? Como que eu me desprendo? Então, agora a gente começa a pensar em ações que são virtuosas, em coisas que são muito positivas da gente pensar, né? Observar a nossa capacidade e tentar, de fato, colocar em prática. Isso é muito importante, entender, observar a nossa capacidade, porque senão a gente vai falar assim, eu não consigo, então não serve para mim. Não, não é assim, calma lá. Você tenta, pensa nisso, faz na medida do que você consegue hoje e tenta desenvolver cada vez mais. Assim surgem grandes realizações. Ok? Então, agora a gente entra num caminho, vamos falar assim, do terceiro escopo, um caminho onde a gente entendeu algum tipo de sofrimento e a gente entendeu que a gente pode se libertar dele. E que não só a gente está passando por isso, como todas as outras pessoas também estão. E isso começa a brotar uma sementinha de compaixão em nós. E essa sementinha de compaixão, ela precisa amadurecer, porque a compaixão ela é a fonte da nossa felicidade. Muito agradável quando a gente consegue efetivamente fazer algo bom por alguém sem esperar nada em troca. Nosso corpo naturalmente sente isso, né? A gente compartilhou mensagens essa semana sobre a ocitocina, que é esse hormônio que vem, vamos falar assim, de atitudes compassivas. Então, seja cientificamente, né, comprovada os benefícios de sentir a compaixão, mas espiritualmente falando, né, a nível de autoconhecimento, ser compassivo nos faz bem em todos os níveis. E aí, para a gente iniciar, então, esse caminho da compaixão, é importante que a gente contemple algumas coisas importantes. Então, vamos lá. Normalmente, a gente experiencia sensações desequilibradas porque a gente tende a gerar apego pelas coisas, gerar aversão pelas coisas, ou ser indiferente em relação às coisas. Então, coisas, pessoas, né, seres vivos, de uma forma geral, sejam animais, sejam seres humanos. E por que isso nos traz sofrimento? A gente pode acompanhar aqui brevemente esse raciocínio. Quando a gente gosta muito de alguém, mas esse amor ele está contaminado com apego, a gente acaba sofrendo, porque a gente exagera as boas qualidades daquela pessoa, mais do que de fato ela consegue se demonstrar, e isso acaba gerando algum grau de frustração, né? Porque a gente acha que aquela pessoa deveria atender a nossas expectativas e de repente eram apenas as nossas expectativas. E a gente pensa assim, poxa, essa pessoa esperava mais dela. Esse é o problema. O quanto a gente espera mais de alguém e às vezes esse alguém não consegue, não entende o que ele tem de fato para oferecer dentro do que você espera. Então, quando a gente tem muito apego às pessoas, a gente exagera a boa qualidade delas. Isso faz com que gere algum tipo de sofrimento. É natural que do apego a gente gere a aversão. Então, vamos lá, se tem alguém que a gente gosta muito, que a gente aprecia muito, e essa pessoa, na própria ignorância dela faz algo que nos desagrada, a gente acaba ficando com raiva da pessoa. A gente é muito doido. Uma hora a gente ama, na outra hora a gente odeia. De uma hora para outra, né? Numa questão de tempo. A gente pode falar assim, mas a pessoa fez isso. Sim, a pessoa pode ter tido, né, a falha dela do lado dela, mas isso não justifica a gente ter essa alteração tão grande de humor perante a algo. É só porque a gente depositou ali, talvez, uma quantidade exagerada, né, de esperança, vamos colocar assim, para preencher algo que está dentro de nós. E a única pessoa que pode preencher algo que está dentro de nós somos nós mesmos, correto? É lógico que as outras pessoas nos ajudam a preencher isso, mas elas nos ajudam a nós mesmos nos preenchermos de algo. Isso é muito importante. Então,
A gente tem atitudes desequilibradas, porque uma hora a gente gosta de alguém, outra hora a gente não gosta, outra hora a gente deseja estar perto de alguém, outra hora a gente quer estar longe, e são as mesmas pessoas. E tem pessoas que a gente sequer lembra, pessoas que a gente amou muito e que, de repente, a gente sequer lembra que ela existe. E aí a gente pode pensar, sei lá, a gente teve muitos amigos na infância, talvez, dos quais talvez a gente tenha perdido contato. E, basicamente, hoje você nem sabe se essa pessoa está viva ou não. Perdeu totalmente contato, essa pessoa deixou de existir para você. Então, a sensação ou a emoção que a gente tem com essa pessoa, ela também, de alguma forma, não existe mais. Então, normalmente, a gente está flutuando em muito apego, muita raiva, ou uma sensação assim de não me importa, tanto faz, porque eu não sei mais que essa pessoa existe. Então, a gente precisa desenvolver a intenção, ao menos, da gente tratar bem todas as pessoas. Uma atitude equânime é pensar que a pessoa que você gosta, a pessoa que você não gosta e a pessoa que você sequer conhece passa pela mesma coisa que você está passando hoje. Essa pessoa ou está tentando sair do sofrimento que está manifesto, ou essa pessoa está tentando ser feliz. De forma equivocada, sim, muitas das vezes a pessoa está agindo de forma equivocada para tentar ser feliz ou sair do sofrimento, assim como nós agimos de forma equivocada. Mas se a gente pensar nisso e pensar que toda pessoa que nos rodeia está passando por esse tipo de situação, tentando ser feliz ou tentando parar de sofrer, a gente vai ver que não tem diferença nenhuma entre as pessoas que a gente gosta ou as pessoas que a gente desgosta. Na verdade, de repente, a gente até gera mais compaixão para as pessoas que a gente desgosta, pensando assim, caramba, essa pessoa está agindo de forma equivocada e está criando sofrimento para ela. Queria eu poder realmente ajudá-la e mostrá-la que ela poderia ajudar de outra forma, mas a minha falta de sabedoria também impede isso nesse momento. Então, a gente vai meditar nessa equanimidade, nessa vontade da gente ter uma atitude equilibrada em relação a todos. Qualquer pessoa que a gente encontrar no nosso dia a dia, seja qualquer uma pessoa desses três tipos, pessoas que a gente não conhece no meio da rua, não sei, pessoas da nossa família, pessoas que são muito amigos, os nossos relacionamentos, ou pessoas que a gente tem dificuldade de conviver, a gente tentar perceber como se elas fossem o mesmo tipo de pessoa, o tipo de pessoa que está tentando ser feliz e que está tentando parar de sofrer, se isso tiver manifesto. A nossa relação com as pessoas muda bastante quando a gente começa a perceber assim, e a gente se sente mais equilibrado mentalmente e às vezes consegue compreender melhor o outro, né, dentro daquilo que ele pode oferecer para a gente hoje e do que ele não pode, ok? E a gente assume a responsabilidade das nossas próprias emoções. Então, sem mais demoras, para a gente poder ter um tempinho para refletir e meditar sobre isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, porque eu disse, esses assuntos são mais profundos, vocês podem me procurar, tudo bem? E a gente pode conversar mais sobre isso. Nesse momento, então, busque se sentar de uma maneira confortável